Muito boa noite, irmãos, irmãs. Tá fraco? Boa noite, irmãos, irmãs. Que bom que você está aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Esse mesmo boa noite que você deu para mim, eu quero te convidar a dar para quem está aí perto de você. Hoje nós temos uma galera aqui nos visitando. Dá uma boa noite, bem caloroso para quem está aí perto de você. Chega junto aí, ó, a galera chegando ali. Tem lugar aqui na frente, tá bom? Tem lugar lá atrás. Tem bastante lugar aqui, não precisa preocupar em ficar de pé. Meus irmãos, eu gostaria, nessa noite, antes de iniciarmos a nossa liturgia de culto, te perguntar o que te trouxe aqui. Alguns adolescentes vão dizer: pastor, hoje é o último dia de fazer a inscrição do acampamento, tá louco, se eu perder, nossa, eu estou perdido. Mas, além disso, o que te trouxe? Um convite de alguém? O que trouxe você aqui nessa noite? Agora eu queria também te perguntar, como que está o seu coração depois de uma semana tão longa? Como que está a tua vida? Como que você chegou aqui hoje? Ah, pastor, eu vim para cá muito triste hoje. Hoje eu cheguei triste. Hoje eu cheguei aqui desanimado. Eu vim para cá, não queria nem vir. Eu briguei com a minha mãe, briguei com meu pai, briguei com meu namorado, com meu marido. Eu briguei com alguém, não queria estar vindo aqui. Mas independente de como você veio, do porquê você veio, eu queria que você hoje, nesse culto, voltasse todas as tuas atenções para o momento nosso que nós vamos ter aqui hoje. Para o momento de culto, para o momento de louvor. E sem saber como você está, eu acredito, pela fé em Cristo Jesus, que nós vamos sair daqui diferente essa noite. Cada um trouxe um problema, cada um trouxe algo, mas independente do que, nós hoje vamos entender que precisamos colocar tudo isso aos pés de Jesus. E eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar os teus olhos. Eu quero te convidar a falar com Deus nesse momento. Mas pastor, como que eu vou falar com Deus? Deus está aqui? É claro que Ele está. Ninguém de olho aberto, estou de olho na galera. Mas o que eu vou falar com Deus? Nós acreditamos que o conversar com Deus é chamado de oração, porque a Bíblia, através dela, Jesus nos ensina a falar com Deus através da oração. E oração é quando eu fecho meus olhos, eu penso em Deus e eu falo aquilo que está no meu coração. Você pode falar: olha Deus, eu estou chateado, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou me sentindo um vazio, eu estou me sentindo muito mal por estar aqui. Eu não queria nem estar, mas eu estou aqui. Que seja pelo acampamento, que seja pela noite, né, de comemoração dos aniversariantes. Mas eu queria que você abrisse teu coração a Deus nesse momento. Eu vou fazer uma oração junto com você. E eu queria que você repetisse as palavras que eu vou dizer aqui. Eu vou fazer uma oração breve. Eu gostaria de convidar você que está aqui, do mais novo ao da melhor idade, a repetir essas palavras comigo. Senhor Jesus. Eu acho que pode ser com mais ênfase. Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui porque eu sei que o Senhor me trouxe aqui. Eu entrego a Ti o meu coração, a minha esperança e tudo que há em mim. Senhor Jesus, eu preciso muito do Senhor, porque sozinho eu não consigo. E eu oro, em nome de Jesus,
Amém. Amém. Você que tem a sua Bíblia, eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo no Salmo de número 42. Você que não tem Bíblia, junta aí com quem tem. Você que tem uma Bíblia nas mãos e está vendo que seu irmão aí do lado não tem, fala para ele, vem ler junto comigo. Ou no seu celular, você que tem aí a sua Bíblia, eu te convido a, por favor, abrir comigo. No Salmo de número 42. É um salmo onde consta 12 versículos, nós vamos ler juntos os 12 versículos. Talvez a sua Bíblia seja diferente da minha, eu estou aqui com a versão Almeida, revista e atualizada. Se de repente, durante a leitura, você identificar que algumas palavras não batem, não se assuste, nós estamos lendo o mesmo texto, porém em versões diferentes. Salmo 42. Aqueles que acharam, diga amém. Amém. E os que não acharam, diga, peraí. Vamos então, irmãos, por favor, à leitura. Salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte de Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a pressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Porque está batidas, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista desse texto é alguém, não menciona o nome, descendente de Corá. Quem era Corá no Antigo Testamento? Corá era o primo de Moisés, que um dia se rebelou contra ele, querendo usurpar a liderança do povo de Israel. E o que aconteceu? Deus pesou a mão sobre esse tal de Corá e sobre todos aqueles que andavam com ele. Ou seja, Deus fez justiça. Só que aquelas pessoas que eram boas, que tinham um coração bom, começaram a sofrer por causa disso. As pessoas boas e de coração bom começaram a ouvir de outras pessoas críticas por quem elas eram e pelo que elas faziam. Por isso que no início do culto eu te perguntei, como que você chegou aqui essa noite? O salmista nesse momento fala, olha, a minha alma está sangrando, está doendo, eu não aguento mais passar o que eu estou passando. Dentro de casa, na minha escola, na minha família, é briga, é um inferno sem medida, eu não aguento mais. É isso que o salmista está falando. E então, ele começa a falar com Deus, Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Parece que eu estou me sentindo sozinho, parece que eu estou me sentindo angustiado, será que o Senhor se esqueceu de mim? Quem aqui já fez essa pergunta? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Sim. Quantas vezes por conta das dores, das angústias, do luto, eu acreditei que Deus tinha me abandonado. Mas o que o salmista faz aqui nesse texto é dar uma receita para mim e para você, diante da solidão e da angústia e da dor.
é saber que a nossa alma precisa esperar em Deus. Deus, Ele é o nosso Pai, e um Pai de amor. Ele cuida de nós com amor. Então, independente do que eu e você estamos passando ou sentindo, Deus cuida de nós. Você não está sozinho nesse mundo. O pior problema das crises, principalmente da ansiedade, é acreditar que ninguém se importa com a gente, que nós não temos valor nenhum para ninguém. Mas glórias a Deus, porque o nosso Deus, Ele nos ama. E então o salmista termina dizendo: Ele, que é o meu auxílio e Deus meu. Eu quero te convidar agora, nesse momento, a se colocar de pé. Nós vamos cantar alguns cânticos que refletem esse desafio de pensar na forma que nós chegamos aqui hoje, de como estamos, do porquê viemos. Se você por acaso não conhecer essas canções, eu convido você a segui-las aqui no telão, cantando. Ah, pastor, eu tenho uma voz que não é muito boa. Independente da tua voz, nesse momento o Senhor está olhando teu coração. E então nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, colocar o nosso coração, independente de como ele esteja, diante do Senhor. E assim, crendo que por causa do Senhor, nós vamos sair daqui hoje diferentes. E eu espero que, começando por mim, muito melhor da forma no qual eu entrei. Exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, pois Ele é o Senhor. Vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos dizer uma vez: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade
vai sempre reinar, sempre vai. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Sim, Deus, Tu és exaltado, ó Pai. Deus, nós colocamos diante do Senhor, Deus, a nossa vida, o nosso coração, quem nós somos, porque parece que tem dia que para as pessoas a gente quer ser uma pessoa agradável, uma pessoa aceitável, e às vezes a gente sofre com isso, a gente sofre querendo ser aquilo que a gente não é para agradar as pessoas, é por isso que a gente fica com o coração tão doloroso, Deus. E Senhor, nós queremos nesse momento confessar, Pai, ao Senhor, tudo que existe no nosso coração. Queremos confessar, Deus, que as coisas que passam na nossa vida, na nossa mente, às vezes, são coisas ruins, são coisas, ó Deus, que machucam, são coisas tristes. Às vezes a gente fala coisas, assuntos de morte para o nosso coração. Às vezes a gente fica pensando em morrer, a gente fica pensando em pôr um fim na nossa vida, por causa das dificuldades. Mas quando nós entendemos que o que Jesus passou na cruz é muito maior do que aquilo que sofremos hoje, é aí aonde, Deus, nós temos, Pai, a oportunidade de mudar de pensamento. Deus, e essa mudança de pensamento, de acordo com o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, é quando nós entendemos quem é o Senhor. E já que estamos aqui para exaltar e glorificar o Teu nome, Deus, nós cremos que só o Senhor pode nos perdoar, Deus, dos nossos pecados, das coisas ruins que pensamos. Por isso, Deus, nós queremos Te pedir perdão, porque lá na cruz Jesus morreu no nosso lugar, sofreu uma morte terrível para nos perdoar. E hoje seríamos egoístas se sofrêssemos, acreditando que só a gente sofre. Mas ajuda-nos a entender que Jesus sofreu no nosso lugar, e por Ele ter sofrido no nosso lugar, nós somos atraídos pela graça, pela misericórdia, pelo amor. E é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu. Perdoa-nos, ó Deus, pelos pensamentos ruins que temos. Perdoa-nos, ó Deus, pelos pecados que cometemos. Clamamos a Ti, Deus, que essa vida que não merecíamos, por amor a nós, hoje temos, que é uma vida melhor, uma vida de oportunidade, de mudar, de desenvolver e de crescer. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, relembrado por seu amor. Da vida
graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mais forte, igreja! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, porque por amor, de forma gentil, Ele nos atraiu. E o mais gostoso de uma vida com Deus é saber que Ele é quem luta as lutas por nós. Eu te perguntei, como você entrou aqui hoje? Aí talvez a tua resposta, com o coração apertado, porque amanhã, segunda-feira, tem boleto para pagar, as contas não param, tem que chegar em casa e briga, e isso, aquilo. Mas eu queria te dizer nessa noite, que o Senhor, que é o nosso general, Ele que vai à nossa frente, Ele que luta por nós, e todo aquele que confia no Senhor, tem a vitória sobre o mal, tem a vitória sobre as dificuldades. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele diz que todo aquele que se reveste da armadura do Senhor, este tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. E com muita alegria, nós vamos exaltar o nome do nosso Senhor, Ele que é o nosso general. Então, eu quero te convidar com as tuas palmas a louvar o nome do nosso Senhor, com muita alegria, declarando que o nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Com toda a tua força diga: o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, ele o inimigo
nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Só a igreja. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja Deus. Você pode, por favor, se assentar. Eu gostaria, nesse momento, de convidar todas as crianças que têm a partir de 1 ano até 12 a virem aqui na frente nesse momento. Esse é um momento muito especial no qual nós oramos pelas nossas crianças. Elas têm um culto especial lá na salinha. É um momento delas aprenderem na linguagem delas. É um momento muito joia. Vem, Gu! Ana Alice. Até 12 anos. Vem, Heitor. Dá a mão aqui pro pastor. Vem cá. E acho que eu assustei ele. Deixa que eu vou sozinho, pastor. Independência. Ele quer ir pra bateria. Esse aqui gosta. Vem cá. Aí, deu a mão pra mim. Vocês viram, gente? Vem aqui no colo. Gostaria, nesse momento, de convidar nosso irmão Júlio a fazer uma oração pela vida das nossas crianças. Se você puder estender sua mão para cá, abençoando a vida delas. Amém, Arthur? Amém. Podem ir. Hoje eu quero convidá-los para o último louvor, tá? Então é só no momento da palavra que vocês vão ficar hoje na salinha, para depois a gente cantar parabéns para os nossos aniversariantes. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso momento de meditação na palavra de Deus, eu quero conhecer quem está nos visitando hoje. Já que eu já cumprimentei todo mundo, mas quem nos visita pela primeira vez, por favor, levante a sua mão. Quero te fazer conhecer também. Galera ali, ó, não precisa ficar com vergonha não, levanta a mão aí. Ó. Todo mundo ali no canto. Aqui também, ó, seja muito... Esse casal aqui meu Deus do céu. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria ter vocês aqui, né? Eu tenho muita satisfação em poder dizer para vocês que nós não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma boa igreja. Uma boa igreja porque aqui se prega a palavra de Deus. Uma boa igreja porque aqui nós exaltamos e glorificamos o nome de Deus. Nós não pregamos sobre dinheiro, nós não pregamos sobre prosperidade, nós pregamos sobre a
verdadeira palavra de Deus transcrita nas Sagradas Escrituras. E nós, nesse mês de março, hoje encerra-se o mês, estamos falando sobre uma temática muito bacana que se chama... Quem avisa, amigo é. E essa temática tem nos despertado a entender mais sobre como que Deus fala. A gente vem na igreja e aí você ouve o pastor, você vê assim, olha, Deus está falando isso, aquilo. Mas como que Deus fala? Como que eu ouço a voz de Deus e falo, é Deus que está falando? Será que eu fico esperando Deus aparecer na minha frente com aquela vozona assim grossa? Sei lá o quê. Não. Nós estamos aprendendo que primeiro, Deus fala aos nossos corações através da palavra dele, escrita e revelada pelo Espírito Santo aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é incrível. Ela tem uma história específica para cada momento específico da tua vida. Talvez como você está, talvez como que está o teu casamento, como você está na escola, como que você está diante das dificuldades no teu trabalho. A palavra de Deus tem algo específico. E essa temática que nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja, ela é baseada em Êxodo capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que lá Deus anuncia o que para o povo? Para quem assiste aí a novela da Record, os 10 mandamentos, lá Deus coloca o que sobre o Egito? As 10 pragas. Pragas para aquele que não entendeu quem é Deus, mas um grande milagre para aquele que entendeu quem é Deus. E também essa série nós estamos trabalhando ela junto com as cartas, onde João transcreve as palavras de Jesus Cristo para a igreja. E sempre no final Jesus Cristo diz a seguinte frase para as igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem é esse Espírito? É o Espírito Santo de Jesus. E nós nessa série estamos aprendendo que o nosso melhor amigo é quem? É Deus. O que define um bom amigo? O pessoal falou para mim no culto passado que sentiu falta das minhas dinâmicas, das minhas interações. Vamos aqui, Carlos? Fazer aqui uma breve dinâmica para que você e eu possamos compreender melhor um pouco sobre o âmbito da amizade. Queria perguntar para o Jason, para você, eu não quero escutar aquela coisa assim, não, um bom amigo, é aquele que é fiel, não. O que define um bom amigo para você? Sinceridade. O que mais? Honestidade. Que torce para Deus. Não, um amigo para mim tem que ser vascaíno, né, Daniel? Misericórdia. Vamos lá, as meninas aqui, Suzy. Pode falar com a cabeça baixa que eu chego perto aqui. Como que você definiria um bom amigo ou uma boa amiga? Aquela que te respeita a tua opinião. Compartilha. Boa resposta. Elias, para você, um bom amigo não vale falar que sou eu, tá? Define para mim, dá 2 qualidades de um bom amigo. Aquele que está sempre junto na hora que precisa e fala a verdade, mesmo que doa. Boa. Vamos pegar aqui, Otávio. Fala aí, amigão, para você um bom amigo é o quê? É um bom amigo, né? É um bom amigo, o que mais? É um cara que te respeita. Boa. Faltou falar que joga truco, né? Você gosta também. É irmão, né? Naelcio, fala para mim, por favor, 2 qualidades, na tua opinião, de um bom amigo para você. Fiel e companheiro. Fiel e companheiro. Vamos chegar. Fernanda. Fala para mim, Fernanda, a qualidade que uma amiga ou um amigo tem que ter. 2. Que não seja falso. Te respeite. Te respeito. Fabiana, se eu for no Daniel, ele vai falar que tem que ser vascaíno, então não vale. Aquele que sabe ouvir e que respeita. Carlos, achou que eu ia te esquecer, né? Eu posso até decepcionar as pessoas, mas o único verdadeiro amigo é Deus.
Eu, quase na minha felicidade, que eu vou completar, eu só tive muitas decepções com o ser humano, com pessoas que eu confiei, que no final é rasteira. Então hoje eu tenho... Sou mais isolado até por isso, porque o mundo fez eu ser assim. Tanto profissional, quanto em igreja, tudo. Quando precisei, a decepção foi muito grande. O ser humano é falho. O único amigo é Deus. Então, um bom amigo, como Deus, não pode ser falho. Não pode ser falho. Ok. Chegar aqui, Juninho. Sincero e companheiro. Sincero e companheiro. Sincero e companheiro foram as atribuições que nós mais ouvimos aqui sobre a definição de um bom amigo. Né, o ponto de vista que o Carlos trouxe para nós, ele é muito pertinente dentro da mensagem que eu vou ministrar nessa noite. Dentro de todas as qualidades aqui ouvidas, da ausência de determinadas coisas, junta tudo, põe num pacote e me responda: você tem um amigo assim? A resposta é não. Não temos um amigo com tantas atribuições, né? Tava todo mundo ali me definindo até chegar no Vasco, aí zangou tudo. Mas agora, com todas essas atribuições, com as necessidades, você é esse tipo de amigo? Nós idealizamos tanto um melhor amigo, um bom amigo, sendo que todas essas atribuições é aquilo que na verdade esperamos de um bom amigo, mas que está em Deus. Mas a grande pergunta é: será que eu sou esse grande amigo? Para mim, um bom amigo é aquele que se preocupa comigo, quando se preocupar comigo não faz sentido. É aquele que manda uma mensagem: e aí, como é que você está? Está tudo bem? Me liga, vai lá em casa e fala: olha, eu percebi que você estava distante, que você não está bem. Para mim, um bom amigo é esse. Mas só que ao mesmo tempo eu sou falho em ser esse tipo de amigo. O bom amigo para mim é aquele que fala: vem aqui em casa, vamos comer um churrasco. Tem que pensar na barriguinha também, gente. Mas será que eu não consigo ser esse tipo de amigo que eu quero como amigo para mim? E Deus, Ele de fato é o nosso melhor amigo, mesmo nós não sendo o melhor amigo dele. Mesmo eu e você não refletindo na vida das pessoas aquilo que Deus é para mim e para você. E por isso, para o povo, Deus deixa a mensagem: se você tem ouvido para me ouvir, ouça, que há tempo de mudar. A grande exortação que João denomina nas cartas em Apocalipse é: você, se ainda está vivo, de pé, você pode ouvir, você pode mudar. Quando Deus manda as pragas para o Egito, o que Ele queria promover no coração de Faraó? Uma mudança. Faraó, que escravizou o povo por tanto tempo, 10 pragas na vida do Egito que tinham como objetivo, em primeiro lugar, provar a veracidade e o poder de Deus na realidade da vida. A gente vem na igreja, fala: Deus poderoso, Ele exaltado, para sempre exaltado. Na hora da provação, será que Deus é isso para nós? Domingo passado eu cantei uma música, e eu quero repetir ela aqui de novo. Essa música diz o seguinte: não existe nada melhor, quem sabe me ajuda, do que ser de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor. O que mais? Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de quem? De Jesus, meu bom pastor. Diante de um bom pastor, eu tenho sido uma boa ovelha? Será que o Deus que eu idealizo como todo-poderoso, aquele que abençoa, aquele que tem comunhão, aquele que perdoa, será que eu tenho estas atribuições comunicáveis de Deus na minha vida? Em segundo lugar, Deus sempre falou com o povo para mostrar que o povo não estava sozinho. Decepções, dores, angústias, frustrações machucam a nossa alma e de fato faz com que a gente se isole e de alguma forma a gente crie resistências
Se eu perguntasse aqui quem já sofreu decepção com alguma amizade, todo mundo provavelmente levantaria sua mão. Mas quantos de nós demos para estes que nos decepcionaram uma segunda chance? Saiba que eu e você recebemos uma segunda chance. O povo no Egito, tanto o hebreu que era ali o crente da época, esse povo virou as costas para Deus. Esse povo murmurou contra Deus, esse povo blasfemou contra Deus. E todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, Deus deu uma nova chance para eles. Desde o primeiro dia, dessa nossa temática, Quem Avisa Amigo É, nós estamos falando sobre o desejo de Deus em ver o povo dele livre. Livre do quê? Livre das prisões, livre do pecado, livre das angústias, livre dos traumas, livre das dores. Cada praga no qual nós conversamos a respeito e refletimos sobre elas, é uma mensagem de Deus para a igreja dizendo: eu tenho uma segunda chance para você. Se eu sou o teu melhor amigo, eu gostaria muito que você fosse também o meu melhor amigo. Nós falamos sobre a primeira praga. Quem se lembra? As águas se transformaram em sangue. A segunda, as rãs, que tudo aquilo que tocava estragava. E a igreja de Éfeso também foi a primeira igreja que nós conversamos, que foi uma igreja que já não confiava em Cristo como no primeiro amor. As águas de sangue fizeram o povo sentir sede. As rãs que tocaram em tudo deixou o povo com fome. E Éfeso, uma igreja que não confia em Cristo, como antes confiava, porque a vida dela tinha sido estragada. Estragada não por Deus, mas estragada pelos pecados que ele cometia. Criamos no nosso coração traumas, dores, angústias, que nos fazem, de fato, afastar das pessoas, e faz, na maioria das vezes, com que pessoas se afastem de nós. Mas a boa notícia, nós vamos ler daqui 2 semanas, Deus falando com a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, para te dar uma nova chance. Diante da igreja de Éfeso, e com as 2 primeiras pragas, nós aprendemos que Deus tem o poder sobre o sustento e sobre a frustração. Cada um de nós tem uma dor, cada um de nós sangra por alguma coisa, cada um de nós tem uma ferida que ainda não cicatrizou. Mas independente da ferida que cada um de nós carregue da dor, eu sei que a dor de Jesus Cristo pregado numa cruz é muito maior. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não quero nem saber. Se você chegar para mim e falar: ah, eu sofro mais que Jesus pregado lá na cruz, quem tem coragem de vir aqui dizer isso para mim? Ninguém, porque nenhuma dor é maior. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª praga anunciou um tormento sobre a vida do povo, aonde Deus fala que todo aquele que vira as costas para ele, que o rejeita, provará de um grande tormento. E aí nós vimos João dizer no seu primeiro evangelho, que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que o aceitou, a este Deus lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O grande problema não é o que as pessoas fazem, as circunstâncias que aparecem, as pragas que foram mandadas para o Egito. O grande fator é que o coração do povo se endureceu para Deus. O coração do faraó se endurecia, o povo sofria. Talvez você tenha um faraó sobre a tua vida de coração duro, que tem feito você sofrer crises sobre-humanas, crises incontroláveis. Tudo isso Deus coloca na tua vida não porque Ele te odeia, mas porque Ele quer que você se torne uma pessoa melhor. Muita gente fala que Deus é mau. Muita gente fala que Deus está castigando. Ai, Deus está pesando a mão sobre mim. Ai, eu não aguento a vida que eu estou passando. Ai, eu não aguento tanto que eu estou sofrendo. Cria vergonha na tua cara. Ao invés de olhar para essas dores e para essas angústias como lamentos e ressentimentos, tente enxergar o amor de Deus no meio dessas crises. Senhor,
Agora eu entendo que essa dificuldade só existe na minha vida porque eu estou longe do Senhor. Quem aqui reconhece isso? Eu estou vivendo longe de Deus, eu estou em pecado. Alguns domingos aqui eu perguntei, quem aqui tem pecado? Levanta a mão. Todo mundo. Quem aqui sabe dizer o nome do pecado? Todo mundo abaixou a mão. Aquela oração, Senhor, perdoe os meus pecados. Que pecado é esse? A sexta praga, para mim, mandada por Deus sobre o Egito, é uma das piores, que é a praga das úlceras. Sabe quando você machuca? Aí aquele machucadinho pequenininho vai fazendo uma casquinha. Qual que é o teu desejo? É cutucar e arrancar. Aí começa a sangrar, junto o pus, você cheira. Já cheirou? É um cheiro de morte aquilo lá. Quem já cheirou bicho morto na estrada? Quem já parou ali? É o mesmo cheiro do machucado que você abriu. E eu fico imaginando um povo no Egito caminhando para todo lado, e não só com um machucadinho, mas várias úlceras. Úlcera, pensa num machucadão grande. Eu não sou da área da saúde para definir bem qual é o formato, profundidade, causa ou razão, mas eu sei que é algo que traz para a vida das pessoas expectativa de morte. Nos animais, Deus colocou pestes, tais como nos humanos, úlceras, e que todo humano, todo animal que tinha aquela chaga no corpo, a única expectativa era a expectativa de quê? De morte. E aí então, Deus começa a tratar com o povo da igreja de Pérgamo, que a doutrina dela, ou seja, o caminho no qual ela andava, numa vida de pecado, e uma vida sem segunda chance, tanto para com Deus, tanto para com o próximo, era uma vida composta de chagas, úlceras e expectativa de morte. Eu fico imaginando uma igreja que um dia conheceu o amor de Jesus Cristo por meio da palavra, e que a única coisa que ela acredita é na morte dela. É que a vida não vale a pena, que a vida já é vazia. Mas a boa notícia para mim e para você é que Deus, Ele tem para nós uma segunda chance. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que o pastor, não é o que o presbítero, não é o que o diácono, não é o que o irmão do lado diz. É Deus dizendo. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre a sétima e a oitava praga, baseados também na carta à igreja de Tiátira, em Apocalipse. Mas antes aqui, só recapitulando, qual é a sétima praga? Quem lembra? Chuva de pedra. E a oitava? Gafanhotos. Quem aqui já por acaso um dia já ficou numa chuvazinha de pedra? Aquela chuva de pedra que você escuta na telha, todo mundo que tem carro tira o carro da chuva. O pessoal que mora na zona rural fica desesperado porque vai acabar com a lavoura. Um monte de café danificado. É isso que uma chuva de pedra faz, ok? Agora pensa comigo, uma chuva de pedra onde Moisés relata que cada homem, cada animal que estivesse naquela chuva seria morto por uma das pedras. Ou seja, a destruição era tão impactante e tão grande que ela causaria a morte. E gafanhoto no Antigo Testamento é o devorador, é aquele que destrói todas as coisas. Então, com a sétima e oitava praga, Deus diz através de Moisés no Êxodo que todo aquele que o rejeita, todo aquele que vira as costas para ele, estes serão destruídos. Todo aquele que não ouve Deus, todo aquele que coloca palavras na boca de Deus, estes serão destruídos. E para mim, a carta à igreja de Tiátira é uma das cartas mais pesadas pelo conteúdo que eu vou ter que falar com vocês para a gente decorrer sobre essa carta. Por isso eu quero convidar você a, por gentileza, abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. Os versículos que nós vamos juntos ler são
do 18 ao 29. E uma curiosidade sobre a 7ª e a 8ª praga é que Deus, quando profere a Moisés a ação delas, diz para Moisés o seguinte: Moisés, levanta a tua mão sobre o Egito e anuncia a destruição sobre a praga em específico. E com isso, Deus traz a seguinte mensagem: tanto o poder da vida quanto o poder da destruição estão nas minhas mãos. Ninguém tem o controle sobre a vida, ninguém tem o controle sobre a morte, a não ser eu. Apocalipse capítulo 18, do versículo 18 ao 29. Amém? Esperar que estou ouvindo algumas Bíblias ainda sendo paginadas. Apocalipse capítulo 2, versículos do 18 ao 29. Amém? Ao anjo da igreja em Tiátira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Só que para a gente, eu não pretendo voltar nesse trecho, mas só para já explicá-lo: olhos de fogo e bronze polido, a justiça de Deus, a fulminação, e o bronze, a não contaminação, ou seja, Deus não se contamina, mas Ele justifica. E a justiça de Deus é a aniquilação do mal e a aniquilação do pecado. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, preste bem atenção, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiátira, a tantos quanto não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservar o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, preste bem atenção, ele começa essa mensagem à igreja de Tiátira dizendo o quê? Eu conheço tudo o que vocês estão fazendo, seja de uma forma exposta, ou seja, de uma forma visível, aonde todos enxergam, e eu sei também aquilo que passa no teu pensamento. Eu sei aquilo que decorre no teu coração e também na tua mente. Jesus olha para essa igreja e vê uma igreja que quer melhorar. Jesus olha para essa igreja e fala: olha, eu vejo o que vocês estão fazendo hoje, é até muito mais que um dia vocês fizeram. Porém, Jesus também olha para essa igreja e identifica uma mulher no meio dela. Só que essa mulher é a figuração de uma doutrina que Jesus enxerga no meio dessa igreja. E esse nome que Jesus diz ser o nome dessa mulher é Jezabel. Jezabel, quem foi essa mulher? Jezabel, também conhecida como Jezebel, foi a esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela foi uma rainha naquela época muito má, que promovia a idolatria e matava muitos profetas,
até que um dia ela encontra o nosso amigo Elias no meio do caminho dela, e a casa cai para essa mulher. O nome Jezabel significa Baal exalta, ou Baal é marido. E quem era Baal naquela época? Um deus pagão, ou seja, eu sou a mulher Jezabel que exalta o paganismo. Eu cultuo tudo, menos o Deus desse povo aí de Israel. Jezabel, ela faz algumas coisas durante a sua vida, e a principal delas é tentar a todo custo destruir o que era fiel a Deus. Você vai entender o que Jezabel tem a ver com a 7ª e a 8ª praga e com a igreja dos dias de hoje. Ela mandou matar todos os profetas, 1 Reis capítulo 18, e poucos desses profetas sobreviveram. Os profetas de Deus, eles condenaram Jezabel por conta do que ela praticava, e ela praticava a idolatria e o paganismo, principalmente da prostituição. Só que quando eu falo de prostituição, aqui eu não falo somente do ato sexual, mas eu falo de relacionamento com determinadas coisas. Jezabel, preste bem atenção, ela não tinha escrúpulo nenhum. Quando um homem, chamado Nabote, depois você pode ler ali, ele se recusou a vender a Acabe as suas vinhas, o seu vinho. O que Jezabel faz com esse homem? Ela manda acusar Nabote de amaldiçoar a Deus. Nabote era um homem que temia a Deus, e ela fala então, olha, esse homem aqui, ele está blasfemando, esse homem aqui está sendo infiel a Deus, matem ele. E Nabote morre apedrejado. Jezabel tinha em si essa influência. Jezabel era uma pessoa muito reconhecida ali no reino de Israel. Jezabel era uma mulher que tinha tudo para ser diferente, tudo para ser o melhor amigo de alguém, tudo para ser a melhor amiga de Deus, mas ela escolheu ser a melhor amiga de si mesma. Até então, como eu disse, se levanta o nosso grande amigo, o profeta Elias. E então Elias profetiza sobre a vida de Jezabel. O que é profetizar? É dar uma declaração dada por Deus. Ou seja, Jezabel, através de mim, Deus está dizendo que a profecia de Elias para Jezabel era que ela teria uma morte sangrenta e que os cachorros iriam comer o cadáver. Jeú é o nome desse homem que se levanta, que se rebelou, matou Joroão, que era filho de Jezabel e Acabe. E quando Jeu chega no palácio ali de Jezabel, o que acontece? Ele dá uma ordem para alguns dos oficiais pegarem Jezabel e atirarem ela da janela do palácio. Essa é uma das histórias relatadas em Reis. Depois vocês podem ler, vocês vão ficar assim, admirados com tanta história. E o que acontece quando Jezabel cai? Vai Jeu lá, todo assim, raivoso, pega sua carruagem, prepara os seus cavalos, e com aquele corpo que estava ali jogado, passa por cima de Jezabel, estraçalhando ela. E então depois Jeu chega e dá uma outra ordem para os oficiais dele. Olha, vocês vão pegar o corpo de Jezabel e vão sepultar ele, para que através disso as pessoas ainda entendam que eu sou um rei misericordioso. E alguns oficiais, ao chegarem lá para pegar o corpo de Jezabel, se lembram da profecia que Elias havia feito, que os cães se alimentariam do corpo de Jezabel. Porém, não comem o seu crânio, e não come os seus pés, e não come as suas mãos. Por quê? O triste fim de Jezabel, como eu disse, foi profetizado por Elias. Mas o fato dos cães não terem comido o crânio, os pés e as mãos de Jezabel vão trazer 3 fatores simbólicos muito importantes para nós, segundo a teologia. As mãos. Por que eles não comeram as mãos? Porque eram membros de Jezabel, usados para sacrifício a outros deuses. Por isso que eles não comeram a mão. Ou seja, tudo aquilo
que fere a honra de Deus, tudo aquilo que vai contra Deus, que profere contra Deus. Eu vou te mostrar uma coisa que você vai se assustar. Até isso é rejeitado pela podridão. Aí talvez você fale, pastor, o que tem a ver a história de Jezabel? Comigo, com a igreja de Tiátira e com as pragas. Tiátira, ela estava o quê? Acreditando fielmente que ela não precisava se relacionar mais com Deus. Ela podia se relacionar com o dinheiro que ela tinha, ela podia se relacionar com as propostas, com os deuses. Hoje, dentro das igrejas, muita gente não quer mais relacionamento com Deus. E como que pastor, você está louco em dizer que eu não quero relacionar com Deus? Eu vou te provar. Quando Deus te pede algo, você faz. Quando você vai ler Mateus capítulo 6, onde Jesus ensina a oração dominical, a oração do Pai Nosso, você pede perdão para Ele, mas ali a oração é condicional. Como eu tenho perdoado quem tem me ofendido, você tem perdoado os teus ofensores? Aqueles que te apunhalaram, aqueles que te decepcionaram, aqueles que mentiram para você, aqueles que te enganaram, aqueles que roubaram a tua alegria, aqueles que roubaram o teu dinheiro. Tem? Quando eu não ouço, ouvir no praticar a voz de Deus, eu me relaciono de forma prostituível com Satanás. Não existe um meio termo. Ou é uma vida com Deus, não existe uma vida sem Deus. Existe uma vida com Deus e uma vida com Satanás. Repita comigo, com Satanás. Por que que os cães não comem os pés de Jezabel? Porque os pés são responsáveis pelo deslocamento, pelo andar. E falando de Jezabel, é um andar sobre a idolatria. Um andar aonde podia ir-se até o Senhor, mas ela ia até o confronto ao Senhor. Aonde os teus pés têm te levado? Aonde você tem pisado? Não, pastor, é da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, da casa para a igreja. Mas e os teus pés espirituais? É muito triste ver hoje a nossa juventude, a nossa melhor idade, a vida adulta, saindo dos seus casamentos para pisarem dentro da pornografia, para pisarem dentro da mentira, para pisarem dentro da omissão. E os pés de Jezabel a conduziram a algo totalmente distante de Deus. Por que que a cabeça de Jezabel não foi comida pelos cães? Porque a cabeça é o lugar do pensamento. Ela é a parte que comanda todo o corpo. A sombra da cabeça aponta para a mente da idolatria de Jezabel. E essa condição deplorável aponta para a profecia de Elias, que Jezabel estaria irreconhecível. Talvez hoje você ainda está com as tuas mãos, com os teus pés e com a cabeça no lugar. Mas será que o teu coração endurecido não promoverá a destruição de todo o teu corpo espiritual? Eu posso estar aqui andando, mas na maioria das vezes eu ando vazio, eu ando solitário, eu ando estragado por dentro, eu ando chorando, eu ando no escuro. E nesse momento de Apocalipse, Jesus, ele olha para dentro da igreja de Tiátira e enxerga uma igreja vivendo conforme Jezabel vivia, fazendo de tudo para destruir o reino de Deus. Pessoas que fazem de tudo para destruir a palavra de Deus são as pessoas que negam o que está escrito na palavra de Deus. Negam princípios da família, princípios como na criação de filhos. Talvez seja pesado demais falar sobre esse texto, sobre essa afirmação, já que aqui ninguém assumiria tal cargo de responsabilidade, de que eu estou destruindo a igreja. Mas quando olhamos para as nossas ações, pela forma que vivemos, pelo caráter de vida que temos, vamos nos enxergar sendo Jezabéis. O que você tem feito na tua vida, meu irmão, minha irmã?
sua vida valorosa, sua vida preciosa, sua vida de valor. O que você tem feito? O que você tem cultivado nela? O que você tem plantado no teu coração? Um ódio, um rancor, uma mágoa, algo não resolvido? Quando Deus me pede para fazer algo e eu faço, eu estou obedecendo a Deus. Quando Deus me pede algo e eu não faço, eu estou priorizando a mim mesmo. Eu estou priorizando a Satanás. Quando a palavra de Deus me exorta e eu digo que não é bem assim, eu destruo dentro de mim o reino de Deus. Talvez hoje não temos Elias, Eliseu, Samuel, profetas, Amós, Obadias, Naum, Miqueias. Mas nós temos a convicção de quem somos. Você tem se destruído na fé? Quando eu venho em uma igreja, quando eu levanto a minha mão para cantar, mas na hora da pregação o pastor está falando ali, eu já não estou concordando. Só que você tem que saber que o pastor que prega uma fé reformada, ele prega a palavra de Deus. Ele não prega o que ele acha, ou o que ele entende ser certo ou errado. Por isso, se te dói, se te confronta, é o Espírito Santo que te revela. Se te faz sangrar, é porque tem algo errado dentro de você. Jesus, no versículo 21, diz a Tiátira que Deus deu tempo para a igreja se arrepender e ela não quis se arrepender. Por isso, o que você tem feito do teu tempo? Você tem se arrependido dos teus pecados? Você tem dado valor à chance que Deus te deu? Você tem sido o melhor amigo de Deus? Jesus menciona a prostituição. E essa prostituição dita por Jesus é um relacionamento de prostituição, não só físico ou sexual, mas comercial, pessoal e relacional. Quando eu deixo de me relacionar com as coisas do reino, eu me prostituo com as coisas de Satanás. É pesado, eu sei, mas é verdade, é bíblico. Se eu não estou envolvido com Deus, eu estou envolvido com Satanás, e depois eu não tenho desculpas para ficar falando que a minha vida está difícil. Ai, Deus me odeia, pastor. Mentira! Deus te ama e por amor a você mandou Jesus nesse mundo para morrer no teu lugar, para subir numa cruz e perdoar você dos teus pecados. Mas até diante desse relacionamento, dessa doutrina de Jezabel, Jesus, ele oferece uma oportunidade de arrependimento para a igreja, aonde ele diz: quem tem ouvidos ouça, quem avisa amigo é. Eu sou teu amigo, eu estou te avisando, eu me importo com você. Aquele que destrói o que Deus constrói será destruído. Deus quis a libertação do povo e o faraó aprisionou o povo, e o Egito foi destruído. O mesmo sofrimento que Jezabel promoveu é o mesmo sofrimento que hoje muitos de nós promovemos, aonde escolhemos as coisas desse mundo ao invés das coisas de Deus. Mas aonde estão as coisas de Deus, pastor? Na tua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, na sua igreja. Olhar para as coisas do mundo, para o pecado, para o modismo do mundo e dizer: está certo, eu concordo. Não, a Bíblia não é assim não. Eu estou destruindo o reino de Deus. Ah não, é pesado demais o que esse conservadorismo diz. O conservadorismo está dizendo da palavra de Deus. Para finalizar, irmãos, eu quero com muita tristeza dar um testemunho para vocês aqui. Desde quando eu cheguei na cidade de Carvalhópolis, Deus tem me dado oportunidades para falar do nome dEle, nos lugares mais inusitados que você imagina. E em especial, Deus tem me chamado a trabalhar nas escolas. Eu fui convidado pela escola municipal para dar uma palestra lá para os pais, foi uma bênção, para várias turmas ali, foi muito gostoso. Mas Deus também me levou para um trabalho na escola estadual. Eu fui na terça-feira, lá tive um momento muito joia com os nossos jovens, alguns aqui presentes, foi uma beleza. Falei de coisas que a palavra menciona. Só que aí tinha um segundo convite para mim, para estar indo lá à noite.
Só que foi diferente, porque a coordenadoria falou para os alunos o seguinte: vocês podem perguntar o que vocês quiserem para o pastor. Quem dera, meus irmãos, tivesse perguntado só de Bíblia. Perguntaram para mim sobre drogas. Pastor, é certo usar droga? Perguntas assim. Me perguntaram sobre homossexualismo. Me perguntaram sobre relacionamento bissexual. Me perguntaram sobre pornografia. E aí então eu falei com a caixinha na mão. Falei, pessoal, galera, essa caixinha aqui é para apresentar respostas de acordo com o quê? Com a minha visão, com o que eu acredito, com o que eu defendo e aquilo no qual eu morreria, ok? Ok? Minha opinião. Estamos em uma civilização civilizada, onde respeitamos opiniões, onde nós estamos aqui para conversar sobre aquilo que eu tenho dúvida. E aí eu comecei a falar. Chegou sobre a questão da sexualidade, assédio, respeito, até que chegou na questão da homossexualidade. E eu pude muito claramente colocar o meu ponto de vista. Pode ser diferente do teu, pode ser diferente, pode. Não é discussão o que vai acontecer aqui. Mas me perguntaram em uma das perguntas: pastor, o senhor é contra ou a favor do homossexualismo? O homossexualismo, o que é homossexualismo? É a prática homossexual, a afetivação, ou seja, sentimentos notáveis pelo mesmo sexo, ok? E eu disse, olha, primeiro eu vou responder essa pergunta com uma resposta muito objetiva. Pastor, o senhor é contra? Sim. Eu sou contra porque eu acredito que isso é algo que Deus não instituiu. E a pergunta continuava: mas como a igreja odeia tantos homossexuais, sendo que Deus os trouxe ao mundo assim? E aí então eu fui para a segunda parte da minha resposta, que foi uma resposta mais fundamentada na teologia. Quando Deus cria, o mundo, Deus cria o céu, cria a terra, a gente pode pegar Adão ali ocupado, dando nome para eles. Deus olhou para Adão e viu que faltava alguma coisa. Até tem um poema que fala: Deus colocou o nosso amigo Adão em um sono, tirou-lhe a costela e fez uma joia de primeira da costela e não do pó. O homem estava incompleto até que Deus, da incompletibilidade do homem, criou aquilo que o completaria. Por isso, mulheres, os homens não são nada sem vocês, amém? Amém. E nesse momento eu falei, olha, e Deus deu uma palavra para Adão e para Eva, que era: multipliquem-se e povoem toda a terra. E Deus, Ele cria Adão e Eva. E eu pude dizer que Deus não criou Adão e Ivo. Porque se Deus criasse Adão e Ivo, não existiria a obediência à palavra. E eu então me posiciono aqui agora. Podemos, através do meu posicionamento, que o conselho sabe qual é, perdermos muitos de vocês. Mas eu acredito fielmente que a homossexualidade, o afetivo pelo sexo igual, é um distúrbio psicológico. Deus não faz ninguém assim. Deus não faz ninguém homossexual. Deus não faz ninguém gay. Aí eu fiz uma conclusão. Hoje a sociedade empurra em determinadas pessoas caracterização sexual. Como? Vocês vão ver que tem tudo a ver com o que Jezabel fazia. Se um homem não gosta de mulher, o que a sociedade diz para ele? Vai ficar com um homem. Mas não, ué. Não vou ficar com... Não, você tem, já que você não quer mulher, fica com homem. É errado morrer sozinho? De jeito nenhum. O que é errado é eu me contaminar com aquilo que não provém de Deus. É o jeitinho que eu dou para eu ficar bem. E aí veio a parte mais triste da minha palestra. Eu não estava ali para debater.
não estava ali para brigar, eu estava ali para expor o que me foi pedido para expor. Uma professora se levanta. Eu discordo do Tiago. Aí uma das crianças, não é Tiago, não é pastor. Eu discordo, pastor Tiago, que não é bem assim. É que não é isso, não é aquilo. Eu fui chorando por dentro ao pensar no que as nossas crianças estão ouvindo dentro da sala de aula. É normal, é a moda. Não, o menino tem que estar com o menino mesmo. Hoje em dia é isso aí. Antigamente veio a monstruosidade do GLS, gay, lésbico e simpatizante. Hoje vem LGBTQRU, sei lá o que mais. Vai se lascar isso. Isso não está na palavra de Deus. E de acordo com o apóstolo Paulo, mesmo se aparecer um anjo ou qualquer outra coisa, dizendo palavras diferentes do que as que eu digo, isto é anátema, ou seja, isso é maldito. E Jezabel foi uma mulher maldita no tempo de Reis. A igreja de Tiátira estava sendo maldita no tempo dela, porque ela aceitava aquilo que o mundo impunha. E eu e você seremos malditos se aceitarmos o que o mundo está nos impondo. E a exortação de Jesus para mim e para você é: quem tem ouvidos ouça, arrependam-se. Caso contrário, irmãos, se insistirmos em sermos Jezabéis, em amarmos mais esse mundo do que amar a Deus, assim como o Egito, eu e você seremos destruídos pelas pedras da justiça. Os gafanhotos devorarão a tua e a minha família. As nossas igrejas, você viu que coisa mais linda aqui? Pai, como que você vê o teu filho, uma menina inocente, recebendo num banheiro um marmanjo, tirando o pênis para fora e urinando perto dela, ainda fazendo graça. Olha aqui, você vai bater palma, covarde? Desculpa, irmãos, é algo assustador que nós estamos vivendo hoje. A Jezabel está dentro de muitas igrejas querendo destruir o povo de Deus, e nós não podemos aceitar. Deus nos chamou e nos escolheu e nos vocacionou para uma vida santa, santidade, um estilo de vida, e a premissa desse estilo de vida é a capacidade de nos arrependermos do nosso pecado. Pastor, eu aceitei até hoje o que o mundo me disse, mas eu quero mudar. Como que eu faço? Peça perdão. Pastor, eu fiz errado, eu não honrei a minha esposa, ou eu não honrei o meu marido, eu vivi mergulhado na pornografia, o que eu faço? Peça perdão, se arrependa dos seus pecados. Porque eu sei, quando a igreja se arrepende, tem festa no céu. E eu espero que, em nome de Jesus, que nós não nos contaminemos com a Jezabel, que nós não sejamos aquela igreja que Jesus viu coisas boas e que hoje só vê desgraça. Quem tem ouvidos, ouça. Feche os teus olhos. Gostaria, por favor, chamar as nossas crianças. Nós vamos orar, nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos a Deus com essa canção, eu gostaria de convidar você a meditar no teor dessa carta de Jesus a Tiátira. Enquanto nós, sentados, louvamos a Deus, pense sobre como você entrou aqui nessa noite. Pense sobre como você está. Como está o seu coração, como anda a sua vida.
se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Vamos nos colocar de pé. Tu és o mesmo, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Se tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, tu és o mesmo pra sempre. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se o mar se enfurecer, se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Senhor Jesus, nós cremos que por mais que esse mundo se enfureça com a gente, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, por mais, Deus, que seja assustador caminhar, o Senhor cuida de nós. Não precisamos temer,
Não precisamos ceder, Deus, à doutrina de Jezabel no meio da igreja. Não podemos, ó Deus, deixar isso acontecer com o teu povo. Povo que, por amor, Jesus morreu na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus, conserva o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, quero convidar aqui alguns irmãos para estarem vindo à frente, os nossos aniversariantes do mês de março. Todo último domingo do mês, nós, com muita alegria, comemoramos o aniversário dos nossos aniversariantes. Eu vou dizer aqui alguns nomes, né? Se eu não disser o seu nome, eu vou pedir depois para você levantar a mão. Nós queremos orar para você e por você. Então você vem aqui à frente. Queria chamar a nossa irmã diaconisa Márcia. Cadê a Márcia? A Márcia fez aniversário em março. O Nicolas, né, Nicolas? Chega junto aí, amigão. O Samuca, do Guilherme com a Ju. Elisnara não está presente hoje. Carlos Pereira Vasconcelos. Também. Darília, né, fez aniversário. José Márcio. O Pedro do Jason. Vem cá, Pedrão. Mais alguém comemorou aniversário no mês de março e eu não mencionei o nome? Opa, chega junto aqui, Léo. Vem cá, Léo. Algum dos visitantes, vocês fizeram aniversário em março? Cantar um... Opa, chega junto aí, vem cá. Como é que você chama? Brian. Chega aí, Brian. Fica aqui perto do Nico. Mais alguém? Gostaria de pedir para o nosso irmão, presbítero Daniel, fazer uma oração pelos nossos aniversariantes. Deve ir aqui à frente, por gentileza. Depois nós vamos cantar um parabéns. Senhor Deus, Pai querido, colocamos diante da Tua presença, Senhor, esses aniversariantes aqui no mês de março, que o Senhor tem abençoado, tem dado essa oportunidade para eles de estar vivendo em comunhão a Ti, Senhor. Que o Senhor continue os abençoando, os fortalecendo para que sejam perseverantes na Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que peço, amém. Vamos cantar parabéns com as palmas. Parabéns para vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viu os nossos aniversariantes? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos ter um bolinho para vocês no final do culto, mas podem se assentar, já dar um aviso e impetrar a bênção. Irmãos, no dia 31, aqui na nossa igreja, nós vamos ter o Acampa Kids, tá? Começa às 19h30 e vai provavelmente até umas 9h30 da noite. Eu vou colocar no grupo da nossa igreja uma mensagem muito especial do preletor que estará aqui, o missionário Reginaldo, lá da 6ª IPI. Ele faz um trabalho com arte circense. Então todas as nossas crianças de 1 até 12 anos estão convidadas. Eu irei amanhã na creche da nossa cidade convidar as nossas crianças também. Então fica o convite para você, pai, responsável aí, amigo de alguma criança, trazê-la sexta-feira às 19h30. Teremos cachorro quente e refri de graça aí, tá bom? Pode ficar tranquilinho para as nossas crianças. Amanhã às 19h30 nós temos intercessão, tá? Na nossa igreja. Terça-feira, das 14 às 18 horas, atendimento aqui na nossa igreja. E para os nossos adolescentes, galera aí que está nos visitando hoje, dia 1º tem um grupo. Se você não faz parte desse grupo, procure aí a galera que faz. Eu vou soltar um recado importantíssimo lá amanhã, que dia 1º, sabadão, tem aí, Henrique, você pôr pra gente? Nós aqui da igreja vamos promover a primeira Game Night de Carvalhópolis.
Então, o que é essa Game Night? É uma noite de jogos, né? Vai ter Free Fire, FIFA, PES, vai ter presente para os campeões aí, vai ter premiação, vai ter também um culto, né? Nós não abrimos mão para ministrar a palavra para os nossos adolescentes. Então, campeonato valendo gift card aí para você participar. Entre nesse grupo, porque o grupo já é a inscrição de quem vai participar. E hoje, preste bem atenção, quem não fez a inscrição para o acampamento aí, para o seu acampante, de 12 a 25 anos, já fez? Já fez. A Suelen vai estar aqui na mesa do computador, como eu disse lá no grupo, fazendo a inscrição. Hoje é o último dia. Não é porque o pastor, porque o conselho é chato, não. É porque nós temos, a partir de amanhã, para nós nos programarmos para que tudo seja muito bom, nada falte. Então, até hoje. Hoje é o último dia, faça ali a inscrição. Nós já ultrapassamos os 30, né? 40? Quase. Mais de 30 jovens aí, fora a equipe, para a gente, tá? E lembrando, pessoal, que na sexta-feira, no dia 7 de abril, nosso culto vai ser lá na casa da tia Elis e com o tio Dendes. É o culto de abertura do acampamento. Porém, toda a igreja está convidada para ir lá participar de um churrasco junto com a gente, um churrasco de cordeiro, né? De acordo com as instituições de Deus a Moisés. Comer um cordeiro, pães asmos, ervas amargas e para quebrar um refrigerantezinho, né? Que é de lei. Todos estão convidados, não tem custo nenhum esse jantar, tá? Então você pode se programar para estar indo lá, o nosso preletor já vai estar lá também, ele que vai pregar, é o Magno lá de Alfenas, e vai ser uma bênção, tá bom? Vamos nos colocar de pé para encerrarmos. Lembrando que você não pode ir embora sem comer bolo e refrigerante, tá? Senhor, amado Deus, glorioso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, nós te agradecemos, pois Tu és o mesmo Deus, o mesmo que livrou o povo das mãos do Egito, o mesmo que livrou o povo da mão de Jezabel, o mesmo que perdoou, Deus, e deu para tirar a oportunidade do arrependimento, és o mesmo hoje. Senhor, obrigado, porque nada tem nos faltado. E que por Jesus saiamos daqui hoje diferentes, transformados e mudados. Não de bico com o pastor ou algo do tipo, não. Porque a mensagem nem é do pastor, é do Senhor. Então, se a gente ficar chateado com a mensagem, nós ficamos com o Senhor. Então, Deus não deixa a gente sair daqui assim, não. Senhor, que o Senhor nos abençoe, que a Tua mão de graça esteja sobre nossas vidas. Abençoe, Deus, a nossa semana. Dá-nos uma semana de vitória, de bom ano. Cada jovem que se inscreveu para esse acampamento, Deus, para as crianças que vão vir para o Acampa Kids, que a Tua bênção seja sobre cada um. Sobre a equipe, Deus, sobre cada pessoa que está envolvida, direta e indiretamente, cada irmão, Deus, que tem ofertado, Deus, recurso financeiro, que não vai poder ir, Deus, que o Senhor a abençoe, Pai. Deus, muito obrigado pela Tua mão de graça sobre nós. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Deus, e o amor de Jesus Cristo, o eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Que o Senhor sobre o teu rosto resplandeça a luz divina. Que o Senhor sobre o teu rosto ilumine-te, ilumine também o teu caminho. Que a tua família seja uma bênção, que a tua vida seja uma bênção, que a tua casa seja uma bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus. Amém. Amém. Vá em paz, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Inscrições do acampamento aqui à minha esquerda.